Oi, turminha! Hoje nós vamos fazer uma viagem ao mundo da imaginação. Venha viajar comigo, tem um lugarzinho aqui, ó, do meu lado. Eu te convidei a viajar comigo, mas sabe quem me fez essa viagem no mundo da imaginação? Foi o personagem Franjinha da Turma da Mônica. Vocês lembram dele? Vamos recordar. E olha aonde o Franjinha me trouxe. No nosso mundo da imaginação, ele me fez conhecer esta casa. Vocês conhecem essa casa? Eu não conheço, mas ela pode estar nas nossas histórias. Agora vamos a um outro lugar. Uma floresta. Ai, que cheiro bom! Esse cheiro de vento, esse cheiro de plantas, essas árvores tão enormes. Mas vamos continuar. O que a gente pode encontrar nessa floresta? Ah, eu escuto aqui o barulho do vento. Eu escuto também assobios. Essa floresta aparece em muitos contos de fadas. Vamos agora para um novo lugar. Um castelo. E ele é de verdade. Com príncipes, princesas. Eu estou me sentindo uma verdadeira rainha também nesse castelo. Agora eu vou viajar a um outro lugar. Agora, a nossa viagem me trouxe a este rio. Rio de águas claras, rio de águas tranquilas. E que ele também nos faz imaginar muitas coisas, criar muitas situações dentro das nossas histórias. Vamos agora para as nossas atividades. Agora que a gente já viajou pelo mundo da imaginação, nós vamos iniciar a nossa aula do dia 28 de julho de 2020. Vamos pegar o nosso livro novo, lendo você fica sabendo. Hoje nós faremos os ícones contextualizando e vamos dialogar nas páginas 13 a 16 e faremos o ícone aprendendo com as frases nas páginas 16 a 18. Vamos começar! Agora, complete os quadrinhos com as letras que estão faltando e descubra para onde você irá viajar. Nós viajamos para onde? Para o mundo fantástico das... Primeira letra da palavra onde nós viajamos é a letra H. A quarta letra é T, a quinta letra é O e a última letra da palavra é a letrinha S. Nós viajamos para o mundo fantástico das... Você sabia que há muitos anos atrás as histórias elas eram contadas e quem escutava essa história, quem ouvia, aprendia. Elas não eram escritas, elas não eram gravadas, elas não eram filmadas, elas eram apenas contadas. Aí quem escutava gravava, memorizava aquela informação e depois contava para outras pessoas, faziam recontos. Nessa época, os contos tradicionais, eles ainda não tinham sido escritos e eles ainda não tinham sido ilustrados, ou seja, desenhados, certo? Agora, durante a nossa viagem ao mundo fantástico das histórias, o
que você deseja encontrar? Depois de você ter assistido todas aquelas animações, todo aquele mundo imaginário, o que é que você deseja encontrar? Represente a sua resposta através de um desenho e você vai socializar esse desenho comigo através das fotos, tá bom? Eu quero ver onde você quer ir. Vamos agora para o ícone Vamos Dialogar. Esse Vamos Dialogar é uma conversa. Leitura realizada pelo professor ou pela professora. Vamos ouvir a leitura. Você gosta de ouvir histórias? Você tem alguma história preferida? Qual é essa história? Converse com os seus colegas. Nesse momento a gente não está podendo conversar. A proposta do livro é para que a gente converse com os colegas. Você vai conversar com os seus familiares. Quais são as histórias que você mais gosta e também aquelas que você não gosta? Explique também o porquê dessas preferências, as que você gosta e também as que você não gosta. Responda às perguntas. Que tipo de história você prefere? Você prefere histórias de aventura? Você prefere histórias de terror? Histórias engraçadas? Histórias tristes? Histórias curiosas? Ou outro tipo de histórias? Quero ver qual é a sua. Eu já tenho a minha opção. E também, quais seus personagens de histórias preferidos? Aquelas histórias que você prefere ouvir, ou ver, ou contar. Quais são os personagens preferidos? São os animais que aparecem muito nas fábulas? São as bruxas que aparecem muito nos contos de fada? Os vampiros das histórias de terror? Os fantasmas? Os reis? As rainhas? Os heróis? Ou aqueles vilões? Quais são seus personagens preferidos? Pode marcar mais de uma alternativa, tá bom? Questão 2. Nas histórias, agora nós vamos falar dos cenários, de onde essas histórias acontecem. Qual é o que você mais gosta? Você gosta quando aparece casas e florestas? Ou quando aparece castelos? Ou quando aparece outra coisa? Vamos marcar quais são os cenários que nós preferimos, tá bom? Ícone aprendendo com as frases. Você conhece alguma história clássica infantil? Leia abaixo as dicas e descubra qual o título da história. Antes da gente realizar a leitura das dicas, eu trouxe aqui alguns livros que são exemplos de histórias clássicas. As histórias clássicas, por que elas são clássicas? Porque elas aconteceram em outro período. E elas não passam por modificações. Elas foram ouvidas, elas foram memorizadas e elas foram recontadas da maneira que a gente aprendeu. Eu trouxe aqui um exemplo do livro A Criação, que é um livro que fala sobre a criação do mundo, como foi que aconteceu. Então, esse livro tem o período que aconteceu e o conteúdo desse livro, da história, da criação, ela não muda. Ela vai passando de geração para geração do mesmo jeito. Por isso que no livro, normalmente nas histórias de clássicos, não tem a data que ele foi escrito. Porque são escritos, são criados em um período. Trouxe aqui também um conto clássico
do João e o Pé de Feijão, um conto clássico da Chapeuzinho Vermelho e um conto clássico da Branca de Neve. Então, aqui são alguns exemplos de contos, de clássicos, de histórias clássicas da nossa literatura. Agora, vamos ouvir as dicas para a gente tentar descobrir sobre qual história a questão está falando. Se liga nas dicas, prestem bastante atenção. A primeira dica: os personagens da história são princesa, príncipe, bruxa e anões. Segunda dica: a história se passa em locais como castelo, floresta e casa. Existem todos esses elementos que eu acabei de falar na nossa história. Quem aí já sabe qual é? Escreva da sua melhor maneira o título da história que vocês descobriram pelas dicas, tá bom? Do jeitinho que vocês acham que é. Questão 4. Pinte no quadro abaixo o título da história que você descobriu. Você descobriu que o título é Os Três Porquinhos, Branca de Neve e os Sete Anões, O Gato de Botas, O Chapeuzinho Vermelho. Apenas uma alternativa representa a resposta. Você sabe quais são os nomes dos sete anões? Aqueles personagens da história da Branca de Neve? Quem sabe? Vamos ler comigo? Leia com a ajuda da professora ou da mamãe os nomes desses personagens. Vamos lá. Mestre, Feliz, Zangado e Dengoso. Tem também o Dunga, o Atim e o Soneca. O Soneca. Sexta questão. No quadro abaixo estão escritos os nomes de alguns anões da história com diferentes tipos de letras. Identifique os nomes iguais e pinte-os com cores diferentes. Vamos fazer o exemplo. Está aqui o quadro. Nesse quadro, nós temos os nomes dos anões, de alguns anões, e a gente vai procurar pela escrita da palavra, porém as letras estão de formas diferentes. Quando a gente encontrar a mesma palavra, a gente vai pintar da mesma cor, tá bom? Vamos fazer aqui um exemplo. Vamos encontrar aqui a palavra Dunga. Vamos procurar mais uma palavra Dunga. Pinto da mesma cor. E temos 3 vezes a palavra Dunga. 3 vezes está pintado com a cor rosa. As outras palavras que vocês encontrarem, vocês irão pintar com outras cores, tá bom? Questão 7. Procure no quadro da questão acima, tá aqui o quadro repetido ao lado, a palavra que tem 7 letras. Primeira dica. Tem 3 sílabas. A sílaba inicial da palavra é DEM. E a sílaba final é SÓ. Sendo que nessa sílaba, a letra S vai ter o som da letra Z. Porque a letra S está imprensadinha entre 2 vogais. Por isso, ela vai ter o som da letrinha Z. Quem já descobriu qual é a palavra? Vamos descobrir juntos. A palavra é dengoso. Vamos conferir quantas letras tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A palavra dengoso realmente tem 7 letras.
Dengoso. A palavra dengoso tem 3 sílabas. Dengoso. A sílaba inicial é den. Então, foi mais uma dica. E a sílaba final é zó. O S está tendo o som, está representando o som da letra Z. Então, a palavra do quadro é a palavra dengoso. Questão 8. Agora escreva da sua melhor maneira e depois leia essa palavra. Abraços! Muitos abraços para vocês. Beijos. Agora eu vou ficar aqui esperando as fotos, viu? Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.